Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. O texto será lido em Joel, capítulo 2, a partir do verso 12. Essa reunião é uma convocação do Senhor, e o Senhor, como foi mencionado aqui durante o período de louvor, disse que tinha uma bênção para cada família. Quer restaurar, quer curar, quer libertar, quer mudar mentalidades. O Senhor quer operar em nosso favor e quer abençoar as nossas casas. Por isso o Senhor nos convocou para esta reunião. Joel 2, a partir do verso 12, nos ensina a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Bendito o teu nome, Senhor, porque tu és Deus misericordioso. Bendito o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado nesta noite, de fazermos um concerto contigo, de ouvirmos a tua voz e de tomarmos uma posição diante de ti. Fica conosco e nos abençoe, e abençoe as casas, os lares aqui representados. Oramos em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Irmãos, quando o Senhor deu a revelação sobre esta reunião, nós chamamos de vigília, esse culto especial. Esse foi o texto que eu abri quando nós estávamos consultando se o dom era do Senhor. E eu estou trazendo esse texto que foi o texto da confirmação da reunião. O texto é muito claro, eu não vou me delongar muito na análise do texto, mas os profetas menores, eles profetizam a respeito dos últimos dias. Todos os profetas menores, as profecias deles são destinadas aos últimos dias. Quando você vai ler o profeta Joel, ele vai falar do batismo com o Espírito Santo, das promessas do Senhor, mas ele começa falando do juízo de Deus sobre o mundo, daquilo que está acontecendo no mundo dos nossos dias. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus é esse Deus de misericórdia. A palavra do Senhor, quando fala dos últimos dias, ela diz que são dias difíceis, são dias trabalhosos. É a igreja de Laodiceia, é a igreja morna. O amor de muitos esfriará. Quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra. São esses dias que nós estamos vivendo.
nós temos uma família. O que adianta para nós prosperarmos na vida material, adquirirmos riquezas, bens materiais e perdermos a nossa salvação e vermos os nossos filhos no mundo sem a bênção do Senhor? E o profeta está falando aqui de uma seriedade. Ele não está falando de uma religião. Ele diz, não adianta você rasgar os seus vestidos. Não é o que o cristianismo está vivendo hoje, essa verdade. É esse evangelho morno, é esse evangelho de aparência. E ele diz aqui, olha, não é para rasgar o vestido, não. Rasgue os vossos corações. E aí ele vai falar. E nós precisamos de saber que evangelho nós estamos vivendo. Porque o verdadeiro evangelho é quando o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. É o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai amar a Deus mais do que tudo, do que sua esposa, do que os seus filhos. É o maior amor da sua vida. Mas é um compromisso também, não é uma vida de aparência. Não é uma religião que nós adquirimos, ainda que seja Maranata, né? Porque muita gente acha assim, eu estou na Maranata, eu estou na obra. Não está na obra, não está na Maranata. Será que nós estamos levando o Evangelho como se Jesus fosse voltar, vivendo o Evangelho, como se Jesus verdadeiramente fosse voltar? Ou nós estamos vivendo o Evangelho como aquele mau servo que a Bíblia diz, que ele falava, o meu Senhor tarde virá? Que Evangelho nós estamos vivendo? Então o profeta está dizendo aqui, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ele disse, mas vocês vão se converter com jejum, com choro, com pranto, diante do mundo que aí está, da situação que o mundo está vivendo, da miséria do cristianismo de hoje, do comodismo do homem de hoje, da incredulidade que entra nos lares, da imundície que está dentro das casas, de um falso evangelho, de um cristianismo de aparência. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos. Não é crente não, o Senhor está chamando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele é misericordioso. Ele quer vos tirar desse mundo que está aí. Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai uma buzina, anuncie isso dentro da sua casa, toque a buzina, fale dessa verdade para os vossos filhos. Tocai a buzina em Sião, santifica um jejum, proclamai um dia de proibição, um dia de busca ao Senhor. O momento é sério. Nós estamos jejuando pelas nossas famílias? Proclamai um jejum. Você sabe o que seus filhos estão sofrendo de ataque todo dia? Daquilo que a palavra do Senhor diz, nossos filhos e nós mesmos saímos todos os dias como ovelhas para o meio de lobos. Se isso fisicamente fosse uma verdade, você estava apavorado. E ver sua criança cercada por lobos. Mas como essa luta é espiritual, muita gente não enxerga, acha que nem existe. E os filhos estão aí expostos às feras, precisando de um milagre. Olha, uma criança sobreviver hoje numa escola e se manter como servo de Deus, só um milagre. Esses dias me mandaram
não era nem um testemunho, uma matéria que de uma moça divulgou numa rede social. Ela é inglesa e veio para o Brasil, professora de inglês, e ela disse que ficou espantada quando chegou aqui, de perceber que tantas pessoas ainda creem em Deus. Quanta gente aqui crê em Deus. Chocada, porque ela disse, lá na Inglaterra, os jovens, se falar que crê em Deus, é ridicularizado. Não tem nenhum sentido. É coisa de gente sem cultura, de gente sem instrução. Ela disse, mas eu tinha minha religião, eu era anglicana, mas eu não acreditava em Deus. Mas chegou aqui, eu comecei a ir nas igrejas e vi como isso me fez bem. Aqui ainda está um pouquinho melhor do que em outros lugares, é verdade. Mas quanta miséria, que evangelho, um evangelho distorcido, um evangelho que não é bíblico, o evangelho dos shows, das bandas, dos espetáculos, dos coaches. O pastor está mais para coach hoje, do você vai vencer, você vai conquistar, do que para pastor, que vai pregar para você chorar diante do altar, pregar jejum, pregar santificação, anunciar que Jesus vai voltar e que você precisa preparar a sua vida. Esse evangelho você não encontra. As pessoas nem querem esse evangelho. As igrejas que mais crescem hoje são chamadas igrejas da parede preta. É show, é espetáculo. E as pessoas estão atrás de show, de espetáculo. Santificação, jejum, oração. Mas nós estamos vivendo esse evangelho? Você ainda acredita que a oração pode ir muito em seus efeitos e você está orando por sua casa? Você acredita ainda? Você não acredita mais em oração? Você ainda acredita em dom espiritual e quer ouvir a voz do Senhor? E está levando sua família e pedindo, pastor, ora para minha família, tem uma dificuldade na minha casa, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Tem isso na sua casa? É a igreja primitiva. Era a experiência deles. É o socorro de um Deus que é misericordioso, que é compassivo. E as pessoas muitas vezes não estão buscando esse Deus. Não estão crendo mais no poder de Deus. Deus tem poder. Está difícil na sua casa, Deus tem poder. Você quer deixar seu marido, você vai fugir, Deus tem poder para mudar a vida do seu marido, da sua esposa. Eu lembro de uma irmã que me procurou uma vez e eu confesso que a fé dela era maior do que a minha, porque eu sabia quem era o marido dela, só que ela demorou para descobrir quem ele era. E ela veio me contar que as filhas já moças chegaram para ela e disseram, mamãe, você não pode mais tolerar isso, porque ela acabou descobrindo que o marido tinha uma amante há muitos anos, e as filhas, você tem que botar ele para fora de casa. Ela disse, mas pastor, o Senhor disse que não. O Senhor mandou eu ficar em silêncio, não é nem para eu falar com ele sobre isso. E eu confesso que eu fiquei bem assim, misericórdia. É muito difícil, é muito difícil. Nos dias de hoje, então, é inconcebível. E ela ficou por anos nessa posição. E a luta piorou. O marido dela quebrou, era um empresário, quebrou. Foram embora para o exterior. Lá no exterior, o marido dela se converteu, se tornou um servo de Deus. A vitória, ela não vem no conselho do ímpio. Eu não estou aqui dando receita para ninguém. Quem falou com ela não foi o pastor dela, não, foi o Senhor que falou com ela. E ela confiou no Senhor. E hoje ela tem o lar dela. Ela foi vitoriosa, ela não foi derrotada. E no conselho do Senhor, no jejum, na oração, na madrugada, nos meios de graça, estão a nossa vitória. E sabe o que o Senhor falou? Eu, quando jovem ainda, aprendi com o pastor Jonas, alguns poucos aqui conheceram ele, e ele falava uma coisa: crente que não trabalha, dá trabalho. E é uma verdade. Ou nós nos envolvemos com a obra
e vivemos a obra. Ou tem jejum, tem oração, tem comunhão uns com os outros, tem presença no culto. Ou nós valorizamos a escola bíblica dominical, ou nós valorizamos a participação no grupo de assistência, ou nós estamos vivendo outra coisa. Não é esse evangelho aqui, não é esse evangelho. Esse evangelho aqui é que ele chora aos pés do Senhor. Você não merece não, eu não mereço não, mas o nosso Deus é Deus de misericórdia. Quem sabe, ele fala. Ele não diz, não, Deus vai dar, não é uma troca não. Assim, mas esse Deus é Deus de misericórdia. Quem sabe que ele tem uma bênção para a sua casa. Hoje tem um tipo de crente que é o crente sem igreja, né? Desigrejado. Isso não existe na Bíblia. Crente de YouTube, não existe na Bíblia esse crente. Você pode estar enfermo, numa necessidade. Algum irmão hoje pode estar assistindo o culto no YouTube. Mas você foi chamado para receber bênção, mas você foi chamado para ser uma bênção na vida da igreja. Deus quer usar a sua vida na assistência de um necessitado, numa visita, na sua oração, na comunhão, na sua participação em grupo de assistência. Tem gente que não participa de grupo de assistência, não tem jeito, não participa. Até que vem uma luta dentro de casa. Aí, tem um tal de grupo de assistência. Meu marido está mal, está doente, está lá na UTI. O grupo de assistência, ora. Está desenganado. Pede o grupo de assistência para orar. Mas você nunca foi lá. Você nunca participou. Nós estamos entendendo o que é igreja. Como diz a palavra, há muitos fracos e doentes porque não discernem o corpo de Cristo. Não discernem o que é igreja. Nós fomos chamados para ser bênção e para receber bênção. Hoje você é a bênção na vida do seu irmão, numa oração que você se levanta no meio da igreja para fazer. E Deus te usa, e alguém é abençoado. No seu jejum pelo irmão, na lágrima que você derrama pelo irmão, na visita que você fez ao necessitado. Você não é um mero espectador, você é participante do corpo. Você é corpo de Cristo. Você participa da reunião de senhoras, porque isso é uma bênção. Você participa da reunião de jovens, porque o Senhor te chamou. E isso é um privilégio. É um privilégio para nós. Não é merecimento, não. É quem sabe que o Deus de misericórdia, olhando para você, dispense sobre você e sobre a sua casa uma bênção que eu não mereço e você não merece. Mas quem sabe? Então aqui é uma convocação para uma tomada de posição diante do Senhor. Você quer uma bênção para os seus filhos? Ninguém vai salvar filho não, tá? Ninguém salva filho não. A bênção é individual. Seus filhos vão crescer e eles vão tomar uma decisão se eles querem a bênção ou não querem a bênção. Isso é uma verdade. Ninguém salva filho. Mas tem gente, como a palavra do Senhor fala do atalaia. Se você tocar a buzina, diz a palavra, e você dá sonido certo, e o inimigo vier, e essa vida morrer, diz a palavra de Deus, você está livre desse sangue, não vai ser cobrado de você. Mas a Bíblia diz assim, mas se você der sonido incerto, e o inimigo vier, e essa pessoa morrer, o Senhor vai requerer esse sangue da sua mão. Isso é uma verdade dentro da nossa casa, tá? Nós não vamos salvar nosso filho, não. Nossos filhos, não. Mas se nossos filhos forem para o mundo e deixarem o Senhor por causa do nosso mau testemunho, por não tocarmos a buzina dentro da nossa casa, por sermos um mau exemplo para os nossos filhos, de uma fé fingida, o sangue vai ser requerido das nossas mãos. Isso é uma verdade bíblica. Se você deu o sonido certo, se você deu testemunho do Senhor, se você deu exemplo de uma fé verdadeira, como a mãe e a avó de Timóteo deram, glória a Deus. A responsabilidade não é sua, mas a culpa pode ser sua.
se você deixou de anunciar, se você deixou de dizer que o que é errado, se quando criança você deixou de valorizar o culto, a vinda ao culto. Eu lembro da avó da minha esposa, ela disse, isso 1900 e qualquer coisinha. Ela dizia assim, eu levava meus filhos todo dia para a igreja, um monte de criança, ainda que fosse para dormir no banco da igreja. É assim, porque eu tinha certeza que Deus ia abençoar os meus filhos. Essa fé ainda existe, em poucos corações, mas ainda existe. Mas tem gente que não dá valor ao culto, não tem compromisso com a obra. Se tiver sobrando tempo, eu vou. Vai para o serviço cansado, gripado, doente, vai porque tem de agradar o patrão, porque eu preciso de uma promoção, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor. Irmãos, Deus é fiel. Nosso Deus é um Deus fiel. Se você servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, Deus não vai falhar. Deus vai te honrar. Deus é Deus abençoador. Deus tem uma bênção para a sua casa. Ah, meus filhos cresceram, meus filhos se afastaram. Não desista. Vai para o jejum, vai para a oração. Caia aos pés do Senhor. Não desanime. Deus opera maravilhas. Terminando, eu vi um testemunho uma vez de um pastor e ele estava dizendo o seguinte: meu pai morreu e eu estava fora da presença do Senhor. Esse mais um dia o Senhor me alcançou. Esse quando o Senhor me alcançou, eu tinha uma certeza no meu coração naquele dia. O Senhor me alcançou respondendo à oração do meu pai, que nunca se conformou de eu ter deixado o Senhor. Ele tinha essa certeza no coração dele. Deus foi fiel com o meu pai. Meu pai morreu sem me ver salvo, mas o Senhor salvou. O Senhor operou. Irmãos, nosso Deus é um Deus fiel. Eu mesmo orei por mais de 40 anos pela salvação do meu pai. Era um cidadão, quem conheceu aqui sabe, extraordinário. Parecia até crente, mas não se convertia de jeito nenhum. Ele se achava tão bom que ele não precisava nem de salvação. Um homem inteligente, mas ouvia a mensagem, ia conversar com ele depois, como é que pode? Tão inteligente e não entende. Mas um dia o Senhor salvou. Depois de muita oração. Da família, não era minha não, da família, orando. E um dia o Senhor salvou. Não desanime, não desista, não se acomode. Não viva esse cristianismo que está aí. Mas faça igual Jacó, vai para o val de Jaboque e lute não como covarde, mas lute como príncipe com Deus. Não lute como aquele que desiste, não. Lute como o Senhor falou, ó, seu nome não é mais Jacó, seu nome agora é Israel, porque você lutou como príncipe. Você lutou como príncipe, você não lutou como um medroso, como um covarde. Lute como servo do Deus vivo, por sua bênção e pela bênção do Senhor na sua casa. Amém? Por uma orientação do Senhor, eu vou convidar os que puderem, quem não puder pode ficar sentado. O Senhor disse que as famílias estariam de joelhos e que seria um momento, eu vou convidar os pastores para estarem à frente. Os diáconos que estão com a família podem ficar, os demais podem vir ao púlpito. O Senhor disse que tinha uma bênção para cada família aqui representada hoje. E o Senhor disse que um dos problemas que as famílias estão vivendo e que está faltando bênção nas casas é falta de compromisso com o culto, é falta de compromisso com o culto profético, é falta de compromisso com a escola bíblica dominical. O Senhor disse que iria hoje, dizendo, a nossa bênção está na busca ao Senhor, está em se dedicar à obra do Senhor e vivermos a obra como corpo de Cristo.
Pastores, diáconos, impondo as mãos. Minha igreja, este culto é uma oportunidade de um novo concerto com o vosso Deus. Eu os vejo um tanto apreensivos e até mesmo duvidosos daquilo que eu reservei para vós, até mesmo em relação à minha obra que eu realizo em vosso meio. Eu vejo que há muitas questões, mas eu vos digo, meus servos, que eu sou Deus eternamente e que eu permaneço operante em vosso meio para fazer com que a chama que um dia começou em vossos corações, ela possa continuar acesa com força para mover os vossos pensamentos, para mover as vossas atitudes e para fazer uma nova história em vossos lares. Vos digo, filhinhos, que eu estou à disposição. Eu sou Deus e vós sois meus filhos, mas eu me coloco à vossa disposição para operar em vossas vidas. Muitas oportunidades têm sido perdidas, mas aqueles que se dispuserem a buscar a minha face, a abrir o coração, eu vos digo, filhos, que haverá como resgatar as oportunidades que foram perdidas, porque para o vosso Deus o tempo não passa. O ontem é hoje, o amanhã também é hoje, e eu estou pronto para derramar sobre vós aquela bênção que é tão aguardada e que em muitos de vós a esperança já está perdida, mas eu acendo em vossos corações essa chama, eu dou um novo ânimo para que os vossos lares sejam lares em que as trevas não entrem, mas sejam lares cheios do meu Espírito Santo. Tomai posse dessa palavra, tomai posse dessa bênção, porque a obra continua em vosso meio. Glória a Jesus. A igreja pode sentar. Irmãos, como eu falei aqui, o texto não fui eu que escolhi, mas quando nós consultávamos esse culto, o Senhor deu esse texto, que fala de uma convocação para o povo do Senhor nessa última hora. Ninguém aqui está condenando ninguém. Examine-se o homem a si mesmo. O Senhor é misericordioso, Ele quer abençoar. Nós precisamos de saber, às vezes, se o que nós temos é uma desculpa ou é uma verdade. Ninguém está dizendo aqui para ninguém deixar o trabalho, deixar o serviço. É você que vai sustentar a sua casa. Você tem a sua necessidade. Você trabalha às vezes numa escala, você tem um compromisso. Mas o que nós estamos falando aqui é se a obra de Deus na sua vida está em primeiro lugar, sem você deixar nada. O apóstolo Paulo tinha as ocupações dele, mas serviu o Senhor. E o que nós estamos falando aqui é se você, apesar das suas ocupações, dos seus afazeres, dos seus estudos, do que você tem, se a obra de Deus é verdadeiramente importante na sua vida. Ou se você falta o culto porque você quer ficar em casa porque está cansado. Ou se você se acomodou. Ou se você se esfriou na fé. Ou porque tem um jogo que você quer assistir e que é mais importante. Ninguém está proibido de ter um momento de lazer. Agora o problema é quando isso vira uma rotina na sua vida e você começa a trocar. Uma irmã uma vez me procurou: pastor, meu filho estuda de dia, tem muitas ocupações, e de noite ele não está vindo à igreja não, ele é adolescente. O menino levantava para orar, umas orações
no espírito. Eu botei ele para fazer judô, mas no horário do culto, minha irmã, é o horário que eu tenho, pastor. Depois, mais para frente um pouquinho, meu filho é lindo, meu filho está um rapazinho, agora ele está fazendo um curso para ser modelo. Aí depois, mais tarde, volta, meu filho está nas drogas, meu filho está no mundo. Às vezes o crente é ingênuo, né? O filho está no meio dos lobos e ele não está vendo. Proclamai um jejum. A obra de Deus, irmãos, precisa de ser levada a sério por nós. Precisamos de entender o nosso chamado. Não estamos botando aqui norma, regra, o que você vai fazer, mas que haja temor nos nossos corações. O Senhor é misericordioso. Quem sabe que Ele tenha uma bênção para nós à medida que nós tomarmos uma posição diante do Senhor. Amém? Convido a igreja para se colocar de pé. Queria só fazer um último alerta aqui para os irmãos. Hoje isso daqui toma um tempo tremendo na nossa vida. E tem muita coisa útil, né? Aqui você trabalha. Aqui você resolve um monte de problema e tudo mais. Mas a hora do culto é a hora do culto. E as raposinhas vão entrando, né, discretamente. E eu, às vezes, vejo irmãos durante o culto futucando o celular. E às vezes alguém vai dizer, também eu vejo você, pastor. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Se você está olhando aqui para procurar um versículo bíblico, que isso aqui hoje é a melhor concordância bíblica que tem, não é verdade? Quando você pega uma escola bíblica, aqui estão as perguntas da escola bíblica. Se você está usando com essa finalidade, isso aqui é como um livro, como um caderno, você consulta, você pergunta, responde, está certo. Se isso for verdade, está certo. Agora, se você está usando isso aqui para bater papo em rede social, para visitar a rede social durante o culto, você vai me desculpar, mas você precisa se converter. Precisa se converter. Isso é falta de temor do Senhor. Nós entramos aqui, entramos na presença de um Deus santo, santo, santo. Nós viemos aqui prestar um culto àquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Descalça os teus pés, porque a terra que você está é terra santa. Não faça das coisas santas coisas comuns. Não faça como os filhos de Eli. Não vai enfiar o seu garfo na oferta e viver de qualquer maneira, não. É melhor não conhecer o Senhor, diz a Bíblia. Melhor se amarrar uma pedra de mó no seu pescoço e se lançar ao mar, do que você tratar as coisas santas de qualquer maneira, as coisas do Senhor. Amém? Fica aqui um alertazinho, porque isso aqui vai consumir na nossa vida e a pessoa não sabe mais ficar 3 minutos sem ver se a amiga botou um botox, se comprou um carro novo, né? Está todo mundo querendo saber da vida dos outros, e durante o culto também, porque lembrou que a amiga fez uma viagem internacional. Deixa eu ver se ela postou uma foto aqui. Quando você estiver em casa depois do culto, problema seu, mas você veio aqui prestar um culto ao Senhor. Amém? Vamos orar. Te glorificamos, Senhor, por este grande amor do Senhor, por tuas misericórdias, Senhor, que não tem fim, por essa oportunidade dada pelo Senhor, que nos convocou para esta noite, para fazermos um concerto contigo. E como o Senhor mostrou na visão, podemos sair daqui com uma aliança nova, fazermos uma nova aliança com o nosso Deus. Podemos sair daqui também, Senhor, com os anjos operando nos nossos lares. Bendito o teu nome por teu amor e por tua misericórdia, mas que caia sobre os nossos corações o temor do Senhor, e que saiamos daqui hoje mais comprometidos com o Senhor, amando mais o Senhor Jesus, amando mais a obra do Senhor. Fica conosco, abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Em teu nome, Senhor, nós agora dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus.